noite. Boa noite. Vamos iniciar nossa atividade da noite. Antes de iniciar, fazermos a abertura dos trabalhos, só dar um aviso, que dia 29 de 2 vai ter o recomeço do estudo do Livro dos Espíritos. Quem está interessado ainda pode se inscrever aí na biblioteca, né? Qual é? Nossa irmã coordenadora dos estudos tem uma amiga. E dia 27 de 2, o estudo da Gênesis, que é online. Né? Começa às 20 horas do Livro dos Espíritos, às 19h45. Vamos fazer essa abertura, pedindo permissão do mentor da casa, que vive para os amigos de sua equipe, para que ele faça a devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontre. Pedimos a purificação da água, que é o remédio necessário que volta em nossas casas, e assim, em nome de Deus, o Cristo da Caridade, estamos iniciando as atividades desta quarta-feira à noite. Nosso irmão Manuel de Torres vai fazer a explanação, nossa irmã Maria de Lourdes vai fazer a leitura do Evangelho e a irradiação para os lares. Boa noite. O Evangelho de hoje, passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. No item 3, a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga. O caminho que conduz a ela é espaçoso, e muitos são os que entram por ele. Mas a porta da vida é pequena, e o caminho que a ela conduz é estreito, e poucos são os que o encontram. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Alguém fez esta pergunta: Senhor, poucos serão salvos? E ele lhe respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitos tentarão adentrá-la e não conseguirão. E quando o dono da casa tiver entrado e fechar a porta, e vós, estando fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abri-nos, ele vos responderá: eu não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos em tua presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Então haverá choro e ranger de dentes, e vereis Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, enquanto vós estareis expulsos dele. Eles virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão seus lugares à mesa no reino de Deus. Então aqueles que foram os últimos serão os primeiros, e os que foram os primeiros serão os últimos. Lucas capítulo 13, versículos 23 a 20. Assim seja. Então, boa noite a todos. Que a luz de Jesus possa sempre iluminar nossos corações e nossas consciências. E antes de começar os trabalhos, eu sempre gosto de trazer uma mensagem, porque ela nos sempre ensina alguma coisa e vai nos preparando para a palestra. Essa é uma psicografada pelo nosso querido Chico de André Luiz, que diz o seguinte: olha só existe um mal a temer, aquele que ainda existe em nós. E é uma grande verdade. Para a noite de hoje, já que nós estamos iniciando mais um ano, 2024, que é a primeira palestra que eu faço, então para mim o primeiro trabalho é o início de tudo. E quando a gente olha a humanidade hoje, quando a gente olha aonde, de certa forma, nós estamos, como esse capítulo é perfeito para a gente começar o ano, para a gente ter um incentivo, para a gente pensar, direcionar o nosso dia a dia. Né? Porque se nós atravessarmos, são 365 dias. Sede
perfeitos. Olha que legal. Já começa de uma forma que nos deixa tranquilos, né? Sede perfeitos. E não assim, vocês têm que ser perfeitos, né? Como muitas e muitas religiões nos colocam as coisas com uma certa imposição. Essa não é um recado para nós. Então, tudo que está aqui vai nos ajudar na nossa luta diária. Por isso que eu achei esse capítulo bem interessante. Eu vou começar por mim, porque aqui ninguém é perfeito, todos nós somos aprendizes. Então, olha só, caracteres da perfeição. Às vezes a gente passa um ano, uma semana, um mês, um ano e não pensa muito na vida, não é? Nós já pensamos quais seriam os caracteres da perfeição? Olha uma chance para nós. Olha só o que está escrito aqui. Amai os vossos inimigos. Acabou a palestra, eu vou me embora. Né? De saída, amar os inimigos. Né? Olha, parece uma coisa difícil, né? Olha como o Espiritismo nos coloca numa situação de pensar mesmo nas coisas. Fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Que recado! Porque, se somente amardes o que vos amamos, que recompensa tereis disso? Não faça assim também os publicanos, na época era aqueles que, na época de Jesus, que se viviam em conflito, né? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Que anotou isso, pois São Mateus. Então, de início, Jesus já nos coloca numa situação, como a gente tem que pensar, como a gente tem que entrar nesse universo mesmo para ser perfeito. Lógico, não é uma encarnação, mas há quantas encarnações nós estamos aqui? Vou fazer só uma perguntinha para vocês. Alguém de vocês, eu acho que não. Alguém de vocês aqui pegaria uma arma para sair aí assaltando, matando alguém? Dificilmente, né? No conhecimento, com a nossa experiência, pelas nossas encarnações, nós não faríamos isso. Mas quantas coisas a gente ainda pensa quando tem uma situação que nos incomoda bastante? Então, a perfeição é uma luta que a cada encarnação a gente vai melhorando, fazendo mais o bem, entendendo mais todas as mensagens. Né? Então, quando a gente dê isso de cara, imagina quantas pessoas que a gente conhece, se a gente falar isso, amar os inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam e perseguem, né? Mas nós, com certeza, quantas vezes nós não ofendemos nem brigamos com o nosso vizinho? E há algumas encarnações atrás, talvez a gente já tivesse bastante confusão. Olha só. Aquelas palavras que nós ouvimos, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a que a humanidade é suscetível e é que mais a aproxima da divindade. Quando nós fazemos o bem, mais a gente se aproxima do nosso Pai. Em que consiste essa perfeição? Jesus já o disse, em amarmos os nossos inimigos e fazermos o bem aos que nos odeiam em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele, desse modo, que a essência da perfeição, agora olha só como as coisas já ficam bem mais claras para nós que conhecemos a doutrina espírita, que nos envolvemos com ela. Né? Qual seria então essa perfeição? Né? É a caridade na mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Viu só? Olha, nós de caridade, nós espíritas, já temos um conhecimento assim bem amplo. Como nós ouvimos isso? Quantos exemplos nós temos, até nós mesmos. Como é bom quando a gente faz a caridade dentro do nosso universo, que a gente faz alguma coisa útil. Né? Olha aí, aí nós já estamos caminhando cada vez mais para sermos perfeitos. Olha que interessante isso. Como depois o Espiritismo vai trazendo aquelas palavras chavões que vão abrindo tudo para nós. E o homem de bem? Será que já podemos considerar um homem de benzinho, assim, bem pequenininho? Quem sabe, né?
vamos ver o que é o homem de bem também. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia. Olha que interessante isso. Se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outra tudo que desejara que lhe fizesse. Sentiu aqui? Tudo que a gente vê, que faz, quando fazem para nós, a gente adora, né? E aí, quando é a nossa vez de fazer, como isso às vezes é difícil, né? Mas vamos em frente. Isso é todas as características do homem de bem. Por isso que eu disse aqui para vocês, esse trabalho dessa noite é isso, é nos mostrar o que a gente tem que fazer, não é nos cobrar nada. Olha só, deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece. Ele submete à vontade em todas as coisas. Às vezes vem aquela situação difícil na nossa família, no trabalho, em qualquer condição. Quando nós temos fé e a gente acredita que nós vamos receber o que o nosso espírito precisa, não eu, Manuel Ramos Nogueira, não, mas tem que dar para mim. É o meu espírito que vai passar por essa prova. Então, quando eu tenho essa fé em Deus, como as coisas acontecem, e quando tudo passa, a gente olha para trás naquela situação difícil que a gente viveu e fala, olha, como eu fui ajudado. E quando a gente não entende isso, a gente começa, será possível? E aí, como é que a gente se sente? A gente complica muito mais a nossa vida, não é? Olha só, encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Nós que trabalhamos na casa espírita ou não, quantas situações a gente encontra de pessoas que vêm aqui, nos procuram, pedem um atendimento fraterno, não é? E quando a gente conversa com eles com carinho, com amor, procura entendê-los, quando eles vão embora e nos dizem, muito obrigado, como você me ajudou. Esse sentimento não é exatamente o que está aqui, é uma satisfação que ultrapassa os limites do básico que a gente tem no dia a dia. Por quê? É o bem que a gente está fazendo. Né? Isso que a gente tem que fazer. Olha só. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda uma ação generosa. Ele não está fazendo com esse amor que a gente faz quando recebe essa pessoa. Ele está fazendo por algum motivo, ou da vaidade, ou do orgulho, ou do interesse, ou da jogada, ou em ser eu sou tal. Então nós vimos aqui o que isso acontece. Olha só, o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. E o Cristo nos diz que todos nós somos irmãos e que nós formamos a grande família espiritual, né? Porque somos todos irmãos, os que estão lá no mundo espiritual, os que estão aqui, os que convivem, os amigos, os desamigos, todos são nossos irmãos, né? Porque todos têm a mesma origem e a mesma semelhança nossa, cada um passa pela sua prova que tem que passar. Quem é que aqui nunca passou por uma prova difícil? Né? Até os mais jovens, às vezes, têm aquelas provas dificílimas, quando acontece alguma coisa com a mãe, com o pai. Aí a gente pensa, não, essas coisas só acontecem com o adulto que não pensa, que faz bobagem. Não, o espírito é que tem que passar pelas coisas, não o CPF da gente.
Olha só, não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme haver perdoado. Né? Isso daqui também. Né? Jesus nos deu isso, né? Esse exemplo que ele passou. Chico também, trazendo para uma época mais moderna. Chico é outro grande exemplo para nós. Eu tenho um profundo sentimento de carinho, de amor pelo Chico, por tudo que ele fez, por tudo que ele deixou como exemplo aqui nesse planeta. Se a gente olhar bem, quem é que se aproximou de Chico? Que fez o que ele fez? Ele psicografou quase 500 obras. Nunca levou um centavo. Foi perseguido desde que chegou aqui, perdeu a mãe cedo, lembra do Prêmio das Crianças? Né? E, enfim, nós todos conhecemos a história do Chico. E quando ele recebia e se comunicava com todo mundo, trabalhou até quase desencarnar. Chico foi fantástico, é um grande exemplo para nós. Não é para santificar, mistificar, mandar fazer estátua, nada disso, até que, graças a Deus, não tem nada. Chico tem que estar aqui, ó, no coração e na consciência da gente, como um exemplo, como aquela imagem que a gente deve, quando estiver num momento difícil, falar. Quer ver um exemplo rapidinho? Era assim, ó. Um dia eu saí de uma palestra e cheguei na minha casa. E aí, quando eu cheguei em casa, a minha mulher disse assim: olha, a fulana de tal ligou, disse que o gato dela, ela nos conhecia, porque a gente também trabalha na casa, trabalhamos, hoje a gente está mais afastado, na casa animal. Aí eu cheguei da palestra e ela disse assim, ela pediu se a gente não pode ir levar um remédio para o gatinho dela. A primeira coisa que veio na minha cabeça, eu pensei, eu não falei dela, mas eu pensei assim, não acredito, eu cheguei agora da palestra, vou ter que sair para levar um remédio para um gato. Na hora, olha só, na hora eu disse assim, o que Chico faria? Em milésimo de segundo, isso é verdade, eu estou passando isso para vocês porque é uma verdade. E eu disse assim, eu disse assim, Chico, eu disse, não, Graça, faz o seguinte, tem o telefone dela, pega o telefone e liga que se ela pode se encontrar com a gente, nós vamos levar o remédio. Assim, é isso que a gente tem que fazer. Sabe? Nesses momentos, se nós fizermos isso, nós estamos dando passos largos nessa longa caminhada que a gente tem para ser perfeito. Né? Mas isso foi uma verdade. Segundo eu fui lá, esqueci tudo, peguei o carro e ainda mais. Era assim, 5 quilômetros ali de casa, eu moro ali perto do Marco, em Torres, e era na Vila São João. Olha só se não é exatamente o que está escrito aqui também. Vamos em frente. Essa aqui, estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não se envadece da sua riqueza nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode lhe ser tirado. Quantos exemplos nós conhecemos na humanidade de pessoas poderosas, tinham impérios na mão e ruíram? Foi ou não foi? É exatamente o que está aqui. Né? E agora sim, finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim, agora olha o recado final, não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduzem. Depois de tudo isso que nós vimos, não é só isso aqui, viu bem? Ai, coitado de mim, né? Como diz o outro, né?
temos que ir à luta mesmo. E agora nós vamos ver aqui como é que se comporta para nós sermos perfeitos, sendo perfeitos, esse tema aqui, ó, os bons espíritos. Olha, agora é conosco. Agora é conosco. Né? E os bons espíritos? Né? Vamos ver. Ó, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos que caracterizam o verdadeiro espírito como verdadeiro cristão, pois que o mesmo é que o outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Realmente o Espiritismo, ele veio e nos trouxe a liberdade, que eu disse aqui no início, de nós conduzirmos o nosso caminho. E avisa, vocês vão parar aonde vocês forem. O Espiritismo não cultua nada que a gente sabe disso, não é? E nos dá o recado e nos mostra o caminho, abre todas as portas. Nós é que temos que passar por ela e descobrir os caminhos que nós temos que seguir. Né? Por isso que o Espiritismo é muito legal, né? E nos traz a consciência de tudo também. Vamos ver o que nós tem aqui para nós aqui dentro dessa parte tão importante desse capítulo. Agora vem as instruções dos Espíritos. Por exemplo, o dever. Né? Todo mundo sabe o que é o dever, todos nós temos consciência. E agora, como é que é? Como é que nós estamos nos comportando com os nossos deveres, as nossas obrigações? Né? Olha só o que está escrito aqui. Agora a instrução dos Espíritos. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Às vezes a gente acha que dever, mas eu faço. Né? Olha a importância disso. Né? Vamos ver aqui. Com ele, deparamos nas mais ínfimas, ou seja, menores particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. Mas o dever, até na profissão, tem um peso extraordinário. Por exemplo, eu tinha um dever hoje, não tinha? Eu combinei com a direção do Centro Espírita, olha, eu vou fazer a palestra aí no dia tal, sabe? Né? Pois é. Agora tu pensa bem se eu não venho. Olha, o meu dever era esse. E quantas vezes nós temos deveres e a gente não faz? Ou porque essa pessoa chata, porque está muito canalizada. Às vezes a gente não faz isso também, fazemos. Né? Mas por isso que está aqui, ó. O dever também profissional também é muito importante a gente ter consciência dele. E aí eu não chegaria aqui, daria 5 para as 8, olha, ele não chegou, de repente ele se atrasou, ele está aí chegando com o carro, e dá 8 horas eu não cheguei. Olha só, vocês, a casa que eu estava sendo esperado, e eu não venho. Olha como eu deixei um buraco aqui com a minha atitude. Olha quantas coisas eu atrapalhei na mente por não estar aqui, por não cumprir o meu dever. Então o dever é muito importante mesmo. Vamos ver o que diz aqui. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sua consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente válido nas suas expressões, não é o mesmo o critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos
instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Né? Então, muitas das vezes, a gente ignora isso aí. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. Porque muitas das vezes nós somos tentados a não cumprir o nosso dever. Mas nós vimos como é importante isso. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um tempo juiz e escravo em causa própria. Quando nós temos o dever da nossa consciência, das nossas obrigações conosco mesmo, nós não estamos fazendo isso? Quantas vezes nós chegamos e dizemos, mas eu fiz isso, eu tinha que fazer isso. Às vezes a gente se choca e às vezes a gente pensa, deu, nem ligou. Sai de fininho, né? Crava o pé e diz, depois ele se esquece. Não é? Olha quantas vezes nós fazemos isso. Quando a gente nos julga e diz, nunca mais faça isso. Nós não estamos sendo também juiz de nós mesmos, não estamos botando na mesa para nós. Né? Então nós podemos ser nosso juiz ou o nosso escravo. O escravo é aquele que fica escravizado àquela condição tão difícil e continua repetindo os erros. Quantas pessoas destroem a família por repetição de erro? É porque ele não foi juiz e escravo dele também. Ele não se puniu. Ele só se achou, ele era o máximo, ele estava descoberto de razão, ele que sabia tudo. O único dever dele era ele mandar. Né? Quantas pessoas fazem isso? E quantas nós conhecemos, inclusive. Às vezes tem até na família. Então, olha como isso é importante, como eu disse aqui, o meio que vai mostrando para a gente poder tentar cada vez ser melhor que na nossa passagem. Bom, o dever cresce e irradia sob a mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais, olha essa palavra, jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Agora, aqui é a moral mesmo, né? Essa consciência. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Quem anotou isso foi Lázaro. Tá, nós vemos o dever. Como nós temos que nos comportar, como muitas das vezes a gente vacila e não cumpre. E a virtude? Virtude, dentro dessa palavrinha, também nos acompanha e nos leva no dia a dia. Virtude é a disposição constante de praticar o bem e evitar o mal. Acho que por aqui agora parece que deu, né? Tchau, boa noite, está sabendo, né? Olha só, será que nós temos essa disposição constante de praticar o bem e evitar o mal? É uma luta diária para nós todos, não é? Com certeza. Então vamos ver o que os espíritos de orientam Kardec para a gente aqui. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Olha a importância disso. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz a ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. Nós temos que ser modestos também em tudo que a gente faz. E tem por visto que mais se lhe opõe o orgulho. O orgulhoso, ele pode ter disposição constante de praticar o bem e evitar o mal. O orgulhoso só quer saber de si. Imagina se ele vai se curvar para alguém, chamar a atenção ou pedir alguma coisa a ele. Né?
Não, eu sou o cara. Quem é você? Né? Então, olha quantas coisas tem sutilezas ali nas entrelinhas para a gente. Né? Mas não é difícil de fazer isso. Né? Não é. A gente tem que descobrir os nossos caminhos, todos nós. Ó, olha agora o que diz aqui. Ó vós todos, a quem a fé espírita aqueceu com os seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem. Jamais esbarreis em semelhante escolha. Escolha é perigo, é obstáculo. A virtude é uma graça que deseja a todos os espíritos sinceros. Contudo, diz-lhe-ei, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente serão perdidas. Pela humildade é que um dia eles serão de redimir. Olha esse recado. Quando a gente vê hoje, o que a gente vê em 2024, as guerras, bombas jogadas em crianças, em inocentes, tribo, não interessa onde, gastando 10, 20 bilhões de dólares, trilhões com guerras. Não é? Por que tudo isso? Porque tem o orgulho, exatamente como está escrito aqui. Não é? Exatamente como está escrito aqui. Só por isso, ó, pelo orgulho é que as humanidades, desde a época lá de César, do Império, lá da Grécia, né, que tem feito que a humanidade se perca. E só a virtude, né, esse ato de procurar o bem, é que vai redimir a humanidade. A educação moral e a humildade é que vão redimir. E é mesmo. Se os homens hoje se sentassem na mesa para discutir, não interessa o assunto que é de destruição, sentassem, não, mas vamos conversar. Né? Até podia dizer, não, se você não fizer isso, e você também não fizer isso, eu vou jogar 500 bombas lá no seu país. Mas antes, tentar buscar o diálogo. Isso a gente não vê. Por quê? Porque alguém tem que ser o manda-chuva, alguém tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Se morre de lá. Se é os amigos, tolera. Se não é, aí já vai jogar 500 mil bombas. Não é assim? Então, olha como nós temos ainda uma estrada muito longa para percorrer. Mas o nosso mundo, nós que estamos aqui, ó, estamos cercados de muitas coisas, esse mundo a gente pode mudar. Podemos ou não podemos mudar o nosso mundo? O mundo nós não podemos mudar. Se eu vou lá para qualquer, se eu vou lá ser o centro das atenções, me exterminam comigo em 2 tempos. Né? Se um dia eu fosse para a televisão e começasse a pedir para todo mundo se entender, e fosse aumentando o número, 10 mil, não, esse cara vai dizer uma merda, daqui a pouco ninguém vai nem olhar para a cara dele. Mas de repente está 100 mil. Opa, e esse cara já está incomodando. 10 milhões. E quando chegar no 30, nossa, já estão correndo a ameaça desse cara implantar aqui a paz no mundo. Já mandaram acabar comigo. Não foi assim com tantos e tantos que tentaram? Né? Pois é, por isso. Mas vamos em frente. Então, por isso que a gente tem que ter essa consciência do nosso mundo. O nosso mundo a gente pode mudar. Eu posso desencarnar hoje, ou com 90 anos. Né? Olha só, quantas coisas eu ainda posso mudar dentro de mim. E vocês, todos vocês aqui também. Quantas coisas vocês podem mudar dentro de vocês. Né? Vamos lá, mas para a gente fechar aqui agora, para a gente fechar essa parte. Agora vem um recado, né, do Cristo, para a gente poder ficar com esse lado agora na nossa consciência, no nosso coração, que diz assim, ó, a perfeição, dentro do que nós vimos para ser perfeito, quantas coisas existem, quantas coisas nós temos que fazer. Então, a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Olha que simples, é tão difícil assim, tem que falar 5 idiomas, né? Não tem, né? É a caridade.
Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais. Olha só, todas, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado. Estaria isolado, unicamente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticar. Olha onde aí essa aqui a marretada vem na nossa mão mesmo. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo que pensar senão em si. Sua vida é egoísta. Então nós temos que continuar convivendo com tudo e com todos e tentando fazer a nossa parte. Né? E a caridade. Esse é o caminho e é a luz mais forte que a gente pode usar para esses momentos de escuridão que a gente atravessa. Caridade. Como disse Jesus. Na prática da caridade absoluta. Então, meus irmãos, esse é o recado para todos nós que vamos encarar, se Deus quiser, mais um ano, né? E que a gente possa, nos momentos difíceis, tentar se lembrar de tudo que a gente ouve, de tudo, das pessoas que nos orientam, que nos pregam, né? Porque a luta vai continuar. Para mim, para você, para quem tem 5, para quem tem 90, não tem erro. Se está aqui, vai ter que lutar. E que a gente possa fazer uso, então, de uma forma tão tranquila, nada no medo apontado para nós, né? E a gente poder seguir a nossa jornada em frente. Tá? Um bom 24 para todo mundo, de saúde para todos nós também. Então, vamos agora para a organização para os lares. Nesse momento que você se concentre para enviar um pensamento positivo, então o irmão está precisando de ajuda, no lugar que estiver, a nossa irmã vai fazer. Essa lembrança, características de nós espíritas, se não cristãos, devemos praticar, devemos nos conscientizar como dever, tudo se resume na caridade. Em última análise, é na caridade. Começando dentro de casa, que é o lugar mais difícil de praticar. Então, vamos mentalizar nesse momento a nossa casa, procurando projetar para ela, ou a casa de um filho, uma pessoa que sabemos necessitar de mais auxílio nesse momento, que possa receber essa luz que vem do coração de Jesus e de sua mãe, nossa mãe, Santíssima Maria de Nazaré. Que possamos receber deles toda a luz, todo o carinho, toda a consolação que estamos necessitando neste momento e durante todo esse ano, que sabe toda a nossa vida, neste planeta, neste lugar onde vivemos. Que possam ser recolhidas todas as energias negativas que há nessa casa que estamos mentalizando, e serem levadas para o mundo astral e lá ser transformadas em energias positivas e depois derramadas sobre a casa e seus habitantes, sejamos nós, as pessoas, sejam nossos animais e até mesmo nossas plantas. Que todo ser vivo que lá se encontra possa receber essas energias agora sob a forma de saúde, paz, tranquilidade, benevolência para com o próximo. Agradecemos por mais esta noite que aqui estamos reunidos e nos lembramos, como vimos no Evangelho inicial, que a porta estreita nós a estamos percorrendo. Quantas vezes Jesus terá nos chamado e nós não ouvimos, mas hoje, estando aqui, estamos provando que de alguma forma aceitamos o seu convite. Que ele seja por toda a nossa vida, sob as bênçãos de Jesus e dos Espíritos de luz, de cura e de caridade. Que assim seja. Assim seja.